pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do Coin Times, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre o que é Bitcoin. Mas diferente de outros canais, de outros vídeos, aqui nós vamos falar sobre o Bitcoin, sobre a perspectiva de pessoas que estavam envolvidas na criação de moedas digitais, tal qual o Bitcoin desde a década de 80 e 90. Porque aqui no NovaCast, o podcast da Nova Dax, você come Bitcoin com farofa, o Bitcoin do básico ao avançado. E hoje eu vou te explicar por que o Bitcoin ele é tão importante para a sua liberdade financeira e por que essa criptomoeda pode revolucionar o mundo, e você vai sair daqui entendendo tudo sobre essa criptomoeda. Bom, primeiramente a gente tem que falar que o Bitcoin é uma moeda digital. O que é uma moeda digital? Ela não existe fisicamente, mas o seu dinheiro que está na sua conta bancária muito provavelmente também não existe fisicamente. Mais de 90% do dinheiro em circulação aqui no Brasil são apenas números em computadores do Banco Central e controlados por políticos e outras pessoas envolvidas na burocracia estatal. Mas no Bitcoin você não precisa confiar em político que está lá em Brasília ou em qualquer outro lugar. No Bitcoin você é dono do seu próprio dinheiro. Mas se você não precisa confiar em um político para criar o seu dinheiro, como que esse dinheiro é criado então? Como que o Bitcoin é criado? Como você confia em pessoas estranhas que estão na rede do Bitcoin, assim como você confia no seu político? Se é que você confia nele. E é aí que está o grande segredo do Bitcoin, que é a escalabilidade social. O Bitcoin ele permite que você transacione com qualquer pessoa do mundo sem um terceiro que você precisa confiar. É uma rede de pessoa para pessoa. Sou eu e você transacionando diretamente. Olha que bacana. Isso acontece porque o Bitcoin ele é muito mais do que uma moeda. O Bitcoin é um protocolo. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que as pessoas decidem voluntariamente seguir. E no Bitcoin, diferente dos bancos ou do Banco Central, eu posso rodar a criptomoeda, eu posso participar dessa rede e não existe taxa de entrada. O Bitcoin é gratuito para quem quiser verificar as suas transações e se certificar de que elas estão sendo feitas corretamente. E o Bitcoin é uma moeda brilhante, vindo de uma mente brilhante. E o Bitcoin ele é um sistema peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. E o que realmente isso significa? Isso significa que, bom, vou te dar um exemplo. Imagina só que você está com fome e você vai querer comer um cachorro-quente na rua. Você pode pagar esse cachorro-quente com dinheiro ou com cartão de crédito, por exemplo. Pagando com dinheiro, você já paga diretamente para aquela pessoa. É uma transação peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Agora, eu quero pagar com cartão de crédito. O cartão de crédito, o banco vai ter que aprovar, a bandeira vai ter que aprovar e vários outros intermediários. Não é nada de pessoa para pessoa, é de pessoa para banco, para carteira, para não sei mais quem. Enfim, não é peer-to-peer. E o mais interessante disso tudo é que qualquer pessoa pode fazer uma transação ou receber uma transação de Bitcoin. Mas se qualquer pessoa pode fazer ou receber uma transação de Bitcoin, eu poderia então criar dinheiro do nada e fazer várias transações ao mesmo tempo? Como que isso funciona? Como em um sistema que não tem um dono, não tem uma pessoa gerenciando tudo, como que ele consegue rastrear se tem pessoas trapaceando? Então, para resolver isso, a mente brilhante por trás do Bitcoin criou um sistema de blocos. Esses blocos, eles simplesmente ordenam as transações que vieram antes e que vieram depois. Cada bloco é gerado a mais ou menos 10 minutos. Mas isso significa que, então, eu posso criar um monte de blocos e ganhar milhões, porque a recompensa do Bitcoin é dada aos mineradores, a quem valida as transações e a quem cria os blocos. Como que funciona isso? Por que eu não posso simplesmente pegar o meu computador e começar a criar milhões de transações e milhões de blocos? Acontece que para criar um bloco na rede do Bitcoin você precisa de muito poder computacional. E não é uma coisa simples, porque você precisa de maquinário, energia, você precisa de refrigeração, que gasta mais energia ainda. Enfim, são coisas que trazem um custo. Imagina só, você fez toda essa compra, você reuniu o melhor maquinário, maior poder de computação para resolver esse problema matemático custoso e validar as transações do Bitcoin, e você tenta trapacear e criar milhares de blocos. Esses blocos, eles acabam custando dinheiro. Imagina só, eu criei esses blocos, gastei milhares, talvez milhões de reais para criá-los, e agora a rede vai olhar para mim e falar assim: olha, esses blocos não são válidos, não são nada válidos, nós vamos descartar tudo isso. E aí você perdeu dinheiro. Então não é prático
de um ponto de vista empresarial, você tentar atacar a rede do Bitcoin e minerar blocos infinitos, porque a rede simplesmente vai rejeitá-los. Não vale a pena. E todas as transações, elas são gravadas nesses blocos, e esses blocos ficam guardados para sempre, de forma que qualquer pessoa que entre na rede possa consultar o que está acontecendo e ver o histórico passado de onde vieram essas moedas. Olha que inteligente esse sistema. E o mais inteligente de tudo isso é que cada bloco se refere ao bloco anterior. E para você modificar um bloco anterior, sei lá, foram criados 100 blocos e eu quero modificar o bloco 50. Então eu vou ter que modificar do 50 até o bloco 100, mudando todas as referências que eu tenho desses blocos. Esse é um processo muito difícil e também um processo muito custoso e que a rede do Bitcoin vai rapidamente entender o que está acontecendo e descartar os seus blocos. Ou seja, também não vale a pena atacar a rede do Bitcoin assim. O Bitcoin, na parte da criação da moeda e na parte de registros, ele é extremamente seguro. Tanto é que muitos bancos e empresas famosíssimas estão usando esse sistema, que é o sistema de blockchain, para estudar e dar mais segurança para suas transações também. Então, tá, Neto, eu entendi como que os blocos são criados, como que o Bitcoin é criado, mas como que eu recebo e mando bitcoins? Eu preciso me registrar em algum banco? Existe algum banco de dados que irá abrir uma conta para mim de Bitcoin? Como que funciona isso? No Bitcoin você não precisa de bancos, no Bitcoin você não precisa de absolutamente nada, apenas uma carteira de Bitcoin que vai gerar um endereço. Mas não é o endereço da sua casa, não é o endereço da sua rua, é um endereço composto de letras e números aleatórios. Então no Bitcoin não existe conta bancária, você não precisa de um CPF, você precisa baixar um aplicativo e você cria um endereço de Bitcoin. É o endereço da sua casa, com o número da sua rua? Não, nada disso. São números aleatórios, como esses endereços que estão aparecendo aqui. Aliás, inclusive, esses endereços são meus endereços e você já pode enviar Bitcoins para eles se você quiser. E cada endereço de Bitcoin tem uma chave secreta. É mais ou menos como se eu tivesse uma chave para uma porta e quando eu abrisse essa porta, eu tivesse a possibilidade de gastar ou receber Bitcoins. É muito bacana esse sistema de criptografia. E com esse sistema é possível gerar inúmeras quantidades de carteiras, de endereços de Bitcoin, na verdade. E a quantidade de endereços é tão grande que ela nem cabe na tela direito. São 2 elevado a 160. Isso é muito endereço. Esse número é tão grande que se cada grão de areia no planeta Terra fosse um planeta e se cada um desses planetas abrigassem 7,45 bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas teria ainda mais de 3 bilhões de endereços de Bitcoin. É muito endereço de Bitcoin, muito. Ou seja, com tanto endereço de Bitcoin é praticamente impossível que outra pessoa aqui na Terra encontre o mesmo endereço de Bitcoin que o seu no mesmo momento que você está vivendo. Para você ter uma ideia, para conseguir acessar o endereço de Bitcoin com o nosso poder computacional, demoraria várias vezes a idade do universo. Ou seja, o Bitcoin é um sistema seguro até mesmo na geração de endereços, na geração de carteiras, sem precisar de um banco controlando tudo isso. Olha que absurdo. Bom, então todo esse sistema do Bitcoin ele é muito seguro, mas o Bitcoin tem muitos problemas e a gente precisa ser sincero aqui. Um dos maiores problemas do Bitcoin é a falta de escalabilidade dele. Isso porque cada bloco tem um limite que vai entre 1 e 4 megabytes, no máximo, bem no máximo mesmo. Isso significa que o Bitcoin não passa de 7 transações por segundo. Para você ter uma ideia, a Visa processa mais de 24 mil transações por segundo. E por que a gente então não aumenta o tamanho desse bloco? Porque imagina só, se eu tenho um bloco de 1 terabyte, a cada 10 minutos, eu na minha casa vou ter que baixar 1 terabyte. Quanto que custa um HD de 1 tera? Tá custando uns R$500. Imagina a quantidade de poder de processamento que você precisaria para validar todas essas transações. Seria muito absurdo, uma pessoa comum não conseguiria fazer isso. E isso tiraria um dos principais pilares do Bitcoin, que é a descentralização. A descentralização é essencial para o segredo do Bitcoin. O segredo do Bitcoin é um negócio chamado de escalabilidade social. Eu vou explicar isso. Muitas pessoas acham que o segredo do Bitcoin é o blockchain, mas essa não é a verdade. É uma coisa muito mais profunda. E o que é essa tal de escalabilidade social? É a nossa capacidade de criarmos grupos e colaborarmos com as pessoas.
Então, quantas pessoas você tem no Facebook ou no Twitter? E quantas pessoas você conhece realmente? Digamos que você tem 1000 pessoas. Quantas pessoas você acha que você realmente conhece? Coloca aqui nos comentários. Bom, segundo alguns estudos, existe um número chamado número de Dunbar. Esse número de Dunbar mostra que as pessoas conseguem se lembrar mais ou menos uma das outras em até 150 pessoas. Ou seja, a partir do momento que, por exemplo, em uma tribo, ela começa a crescer tanto e supera esse número, fica complicado interagir com as outras pessoas. E daí nós inventamos algumas tecnologias, como a escrita, a moeda. Todas essas tecnologias ajudam na interação social e na escalabilidade social, como a gente falou no podcast passado, inclusive. E recentemente nós tivemos ainda um auxílio maior nessa escalabilidade social com aplicativos como Mercado Livre, Uber e Airbnb. E esses aplicativos, eles ligam pessoas entre si, eles fazem um matchmaking e isso facilita o ser humano e diminui o nosso custo de processamento cerebral. Quantas vezes você simplesmente não colocou um artigo à venda, não sei, no Mercado Livre ou em outro mercado e não pensou em quais pessoas que poderiam comprar esse artigo de você? Pois é, isso facilita para o ser humano. E a principal vantagem do Bitcoin não é esse matchmaking como o Uber e o Airbnb fazem, mas sim a diminuição na confiança da moeda. Então, como que o Bitcoin minimiza essa confiança que você precisa ter na moeda? O Bitcoin, lembra que eu falei? Ele tem um total de 21 milhões de moedas e você não precisa confiar na outra pessoa para saber quantas moedas tem no sistema. Você mesmo pode conferir. No Bitcoin, você não depende de outras pessoas para ter uma inflação, por exemplo. Isso já está no sistema, já está no protocolo. E tudo isso facilita uma coisa muito importante, que é o sistema de preços. Por quê? Muitas vezes o governo acaba imprimindo muito dinheiro e criando distorções no mercado. E isso dificulta o sistema de sinalização de preços. Isso cria desigualdades, isso cria pobreza e muitos problemas. O Bitcoin, ele é um sistema de escalabilidade social que resolve o problema da confiança no dinheiro. E isso é muito mais do que o blockchain. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o Bitcoin, mas esse foi um resumo muito mastigado do que é essa criptomoeda. Tem toda a parte de criptografia, teoria dos números, enfim, estudos sociológicos sobre o Bitcoin. O Bitcoin é muito interessante. E para desbravar tudo isso, não vai ser um vídeo. Por isso eu deixei vários links aqui na descrição, nos primeiros comentários, com artigos, posts, e todos esses posts e artigos nós utilizamos aqui nesse vídeo. Inclusive alguns deles de pessoas que estavam envolvidas na criação de moedas digitais antes do Bitcoin. E se você quer comprar Bitcoin, você pode ir na novadax.com.br, lá as taxas são bem baixas, a burocracia também é baixa, enfim, um lugar muito bom para você comprar criptomoedas, além do Bitcoin também.